Eu não sei se você reparou, mas o ser humano, ele tem muita dificuldade de escolher algo quando ele não experimentou um próximo nível. Então, por exemplo, às vezes você vai num restaurante com alguém que não experimentou certas comidas, num cardápio com muitas boas opções, ele vai escolher o que ele conhece. Às vezes ele vai escolher o que ele sabe pedir, porque tem nome que quanto mais chique, mais estranho é o nome. Tem comidas que quanto mais chique, mais estranho é o nome. Então, às vezes, por insegurança, para não errar, como ele não conhece outro nível, ele pede só o que ele conhece, ou ele se apega naquilo. O ser humano, ele é assim. Ele costuma se apegar ao que deu certo até hoje. E não abre muita margem para oportunidades de futuro. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje eu vou pregar uma mensagem que se chama o melhor negócio da história. A melhor proposta de negócio da história foi feita na Bíblia. E essa proposta foi declinada. Essa proposta foi negada. O melhor negócio do mundo, quem recebeu a proposta disse, não quero, obrigado. Era o melhor negócio do mundo. Era a melhor troca, negócio tem a ver com troca também, mas a pessoa não quis. Mas ela não quis, não somente porque era apegada ao que já tinha experimentado, mas porque ela não sabia o gosto do próximo nível. Quando você está apegado ao que tem e não conhece o gosto do próximo nível, pode ser a melhor proposta do mundo que você rechaça, você nega. Por quê? Porque você está inseguro, você não sabe o que é. Então, se você conversar com uma pessoa, por exemplo, que tem muitas limitações financeiras, que nunca prosperou na vida, e perguntar para ela, o que você quer? 10 mil agora para pagar a tua conta? Ou você quer que eu vá investindo todos os meses numa conta de investimento para no final do ano você ter tanto, que vai multiplicar por tanto por causa do rendimento? Na hora essa pessoa vai falar, me dá 10 mil e acabou. Não vem me enrolar com esse negócio de rendimento, não. Porque quando você não conhece, você resiste. Repete comigo, quem não conhece, resiste. Eu tenho 44 anos no Evangelho, eu nasci no Evangelho, Eliel. Eu já passei momentos com Deus de tanta experiência, de tanto socorro divino, de tanto amor divino. Estava vendo o pastor Ari Caetano, foi o primeiro pastor que eu lembro que me pastoreou, ou seja, minha primeira infância foi na igreja do pastor Ari Caetano. Fica de pé, pastor Ari, só para eu te honrar, por favor. Forte aplauso para o pastor Ari Caetano, sua esposa, a pastora Denise. Obrigado, pastor. O primeiro pastor que eu tenho lembrança que me pastoreou foi o pastor Ari. Eu era criança, devia ter uns 7, 8 anos. E fui junto com ele até a minha adolescência ali. E o pastor Ari era um homem de jejum, de oração, até hoje é. O negócio era 40 dias de jejum e oração. Inclusive, eu lembro até que eu pensei em sair da igreja por causa disso. Era 40 dias de jejum. Eu falei, meu Deus, Senhor, segura teu servo. Por que não 3 dias? Então, eu cresci num ambiente onde eu conheci o mundo espiritual muito cedo. E quando você conhece o mundo espiritual muito cedo, Salles, e tem acesso a ele, dificilmente alguma coisa do mundo vai te impressionar. Porque quando a gente está no meio da adoração aqui, ó, recebendo, não só aquele arrepio, mas uma presença poderosa, você não consegue pensar num prazer melhor do que isso. Só que quem nunca experimentou, acha que o prazer que ele está vivendo atualmente é bom.
então ele não quer trocar ainda por um prazer maior, porque ele não sabe se realmente vai satisfazê-lo. Mas quem já experimentou a presença de Deus, quem já se entregou de forma profunda ao Senhor, quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema é quem não viveu. O problema é quem não experimentou o amor. O problema é que ainda não passou pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você ainda acha que é uma pessoa boa, você ainda acha que você faz tudo certo, você ainda não tem consciência dos próprios pecados, então você não experimentou a graça e o perdão do Senhor Jesus. Mas depois que você experimenta o perdão de Jesus, fala assim, eu merecia pagar pelo que eu fiz, no mínimo espiritualmente. Eu merecia até o inferno pelas coisas que eu já cometi. Mas por causa da graça de Jesus na cruz eu sou perdoado. Ou seja, quando você passa por uma experiência de amor, de redenção, de perdão, de experiência com Deus no louvor, de livramento numa situação difícil, você começa a amá-lo tanto que nada mais te importa como a presença de Deus e andar com Ele. Por exemplo, tem 2 versículos que me intrigam muito sobre isso. Davi foi um homem que viveu muito bem, sim ou não? Tinha palácio? Sim ou não? Sim. Tinha exército poderoso? Tinha muito dinheiro? Tinha muita fama? Tinha tudo isso? Sim ou não? Aí ele declara em Salmos, o teu amor é melhor do que a vida. Mas não é a vidinha ordinária, não. Eu vivo uma vida extraordinária, Deus, mas o teu amor é melhor do que a vida que eu levo. Tem noção de quem falou isso? Sabe quem foi o homem que mais aproveitou os prazeres do mundo? Os prazeres lícitos que o dinheiro pode pagar. Nesse livro Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico os prazeres lícitos que você pode experimentar um pouco. Como vou viajar com a minha esposa. Por que não? Não tem problema nenhum. Agora, fazer isso todo dia, então eu explico a diferença dos prazeres lícitos, que você pode experimentar como recompensa, não como estilo de vida, e os prazeres ilícitos, que você nunca deve se aproximar, mesmo o dinheiro podendo pagar. E um homem que soube aproveitar muito os prazeres lícitos foi Salomão. Tem um versículo na Bíblia que diz, eu construí para mim jardins, botei os melhores músicos do mundo para tocar para mim, experimentei os melhores vinhos, tive as melhores mulheres, tudo que meus olhos desejaram, nada eu neguei. Você tem noção disso? Tudo que um olho de um ser humano pode desejar, ele tinha dinheiro para comprar. Aí sabe o que Salomão fala em Cântico dos Cânticos? Mas o teu amor é melhor do que o vinho, que é o símbolo do prazer, do auge do prazer na Bíblia. Então, da mesma forma que Davi fala, o teu amor é melhor do que a vida, Salomão fala assim, e eu que vivi tudo de prazer e descobri que o amor de Deus é melhor do que tudo. Então tem gente que porque experimentou a presença, porque teve uma experiência, porque passou por um livramento, porque reconhece que seus pecados foram perdoados, porque se aproximou tanto de Deus, que hoje sabe que não tem nada melhor. Mas nem todos são assim. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 10, e vamos entrar na mensagem de hoje. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vocês conhecem muito bem essa passagem, mas eu quero lhe explicar de uma forma que talvez você não tenha entendido. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, repete comigo, ajoelhando-se. Ou seja, não chegou de qualquer maneira não, tá? Ele chegou já reconhecendo o senhorio. Ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom?
Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, olhando nos olhos dele, o amou. Repete comigo: Jesus o amou. E disse: então só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Como é que a gente interpretou isso por muito tempo? Que o rico, se quiser se aproximar de Deus, tem que vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir a Jesus. E não é isso que a Bíblia está falando. Primeiro que isso foi um chamado pessoal. Ele estava chamando o jovem rico para integrar a equipe personalíssima de Jesus. Não é um mandamento bíblico. Quer me seguir? Quero. Então vende tudo que você tem. Não é um mandamento. Foi um direcionamento para aquele jovem, porque ele chegou para Jesus falando que queria herdar a vida eterna. Jesus falou o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus o amou tanto que falou o seguinte: então faz uma coisa. Eu tenho uma proposta para você. Vai ser o melhor negócio do mundo. Vende o que você tem, dá aos pobres e vem fazer história comigo. Qual o nome do jovem rico? Hã? Ninguém sabe. O jovem rico, apesar de rico, não tinha experimentado muitas coisas boas, porque eu conheço ricos hoje que pagariam mais do que a fortuna do jovem rico para ser capa da lista Forbes. Jesus estava chamando ele para entrar na Bíblia. Você não entendeu? Jesus estava chamando, independentemente do que acontecer depois, estava falando o seguinte: se você me seguir, eu boto o teu nome no livro mais lido do mundo nos próximos 2000 anos. Num país chamado Brasil, a milhares de quilômetros daqui, vão citar teu nome em conferências gigantescas daqui a 2000 anos. Ou seja, ele não tinha noção do que ele estava rejeitando. Enquanto os ricos hoje pagam para andar com os famosos, para tirar foto, para não sei o quê, para sair capa de não sei o quê, para estar nas festas e tal, os ricos pagam por isso. Eles juntam a vida toda para gastar, para ter a influência que Jesus estava oferecendo para aquele jovem. Ele não entendeu nada. Ele não tinha ideia do que ele estava rejeitando. A segunda coisa é que, apesar de conhecer os mandamentos, ele nunca tinha experimentado, ou seja, ele nunca tinha passado por uma experiência com Deus a ponto de entender: o amor desse homem é melhor do que tudo que eu tenho. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que não adianta você conhecer o que está escrito se você ainda não experimentou. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para trocar por algo muito melhor. É a experiência que faz você reconhecer que o que tem não é suficiente, porque o que você precisa só Deus pode te dar. Só a experiência te faz isso. Ler a Bíblia não é o suficiente nesse caso. Experimentá-la sim. Mas só que o texto vai avançar e a gente vai entender uma coisa ainda melhor, provando que era o melhor negócio do mundo. Versículo 23, continuando o texto. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: toda vez que Jesus passava por uma situação inusitada ou acabava de pregar para a multidão, ele sempre separava a sua equipe de 12 e continuava ensinando. Esses dias eu estava no Destiny Mind, que é a nossa mentoria de empresários. Se tem algum empresário do que faz parte do Destiny Mind, fica de pé, por favor, para o povo te conhecer. Quem é do Destiny Mind? Temos alguns aqui. Deus abençoe. Forte aplauso para a nossa equipe de empreendedores. Deus prospere os negócios de vocês. Deus guarde a família de vocês. Deus conecte vocês com pessoas que vocês nunca imaginaram e que ainda esse ano vocês recebam boas notícias que vocês jamais pensaram em receber. Em nome de Jesus, nós profetizamos nesse ambiente sobre vocês. Amém.
Destiny Mind é um grupo, um mastermind de empresários que ficam 12 meses comigo, se reunindo presencialmente o ano todo, não só para seus negócios crescerem mais, mas poderem amadurecer emocionalmente, estruturar sua vida, sua equipe, sua família, sua espiritualidade. Eu estava ensinando para eles no nosso último encontro que o modelo de Jesus de treinar pessoas era a convivência. Lembram-se disso? Por isso que eu citei o Destiny Mind agora. Porque no nosso último encontro eu falei assim, olha, sabe como que Jesus treinava as pessoas? Não é marcando, ó, toda terça às 9. Não, ele fala assim, larga a tua casa, deixa tudo, vem morar comigo. É café da manhã comigo, é almoço comigo, é janta comigo. Se você não conviver comigo, eu não consigo fazer em pouco tempo. 3 anos Jesus ficou na terra atuando como mestre. Eu não consigo fazer em pouco tempo. Você tem que conviver. Então o modelo de Jesus de treinamento era a convivência. Então ele acabava de ensinar alguma coisa, ele já ia para os discípulos e fazia um intensivo com eles. Quando acabou a passagem do jovem rico, Jesus imediatamente foi para os discípulos e disse, versículo 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Repete comigo, que difícil é um rico entrar no reino de Deus. Vamos entender o contexto. Os discípulos estranharam estas palavras. Os discípulos falaram, o quê? O rico não vai entrar? Não entendi. Aí Jesus vai e explica melhor. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então ele refaz o texto e fala assim, deixa eu te explicar o que eu quis dizer com rico. Eu não estou falando com quem tem dinheiro, é com quem tendo, confia no que tem. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É que ele usa a palavra rico de novo, já explicando que ele não está falando de quem tem dinheiro, mas de quem confia no que tem. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Gente, isso aqui é muito poderoso. Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Aqui ele está falando do rico ou do pobre? Está falando dos homens, do ser humano, qualquer um. Você sendo rico ou sendo pobre, ser salvo pelo que você tem ser salvo pelas suas obras ser salvo porque você é bonzinho porque para os homens isso é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Inclusive o rico se curvar diante do Senhor Jesus e entregar sua coroa aos pés dele. Tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe, deixa eu te lembrar quem é Pedro. Foi um empresário de barco que deixou seus barcos, deixou tudo para trás para seguir Jesus, só para você não confundir. Jesus passa na praia e fala o seguinte, deixa tudo, larga tua casa, larga teus barcos e me segue. Você sabe que, para quem não tem experiência com valores altos, acha que tem muito. Então, por exemplo, vamos supor que Pedro faturasse 50 mil reais como pescador. É muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito. Por que ela falou muito? Porque ela não tem conta de 50 mil. Verdade? Tá bom. Uma vez eu estava numa conferência que o pastor professor assim, eu profetizo que a partir de hoje você vai ganhar 100 mil reais. Um monte de gente falou, baixou a mão e falou, eu não faz isso por mim não, pelo amor de Deus. O pessoal negando a profecia. Por quê? Eram pessoas que ganhavam mais. Eu vou ganhar 100 mil. Estou ganhando mais, vou rebaixar. Então assim, não dá para discutir o que é riqueza em termos de valores, porque cada pessoa dá um próprio significado ao valor. Tem para muitas pessoas de acordo com mentalidade e projeto. Tá? O que determina o que é muito e pouco? Mentalidade e projeto. Eu explico isso no livro. A mentalidade que eu tenho faz eu achar 50 mil pouco. E os projetos que eu tenho para pagar
faz com que 50 mil seja nada. Mas tem pessoas que estão vivendo o seu propósito na terra, que agradam a Deus, que está tudo certo, e 50 mil é muito. Porque o tamanho do projeto dela não exige tanto, e porque a mentalidade que ela tem, isso já é suficiente. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tudo certo. Cada um foi chamado por uma coisa. E respeite o chamado do próximo, respeite a realidade do próximo, mas honre o teu chamado, o que Deus te chamou para ser. Não fuja disso. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, aqui está o melhor negócio do mundo. O jovem rico não ficou para chegar nessa parte. Ele saiu da mesa de reunião antes. Vou repetir. O jovem rico saiu da mesa antes. Ele não chegou nessa parte do contrato. Em verdade eu te digo, que ninguém, repete comigo, ninguém, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, repete comigo, no presente, o cêntuplo. Está na tua Bíblia, 100 vezes mais. O jovem rico não pegou essa parte. Qualquer um que deixar o que tem, por causa do amor ao Evangelho, vai receber no presente 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, também as coisas materiais, com perseguições, sim, porque você vai estar no nome de Jesus. E no mundo por vir, vai receber a vida eterna. Meu Deus, meu Deus. Que pena que ele levantou da mesa antes. Que pena que ele se abateu com a proposta antes. Que pena que ele não tinha experimentado algo melhor do que o dinheiro antes. Você sabe que o rico ganha dinheiro para comprar coisas que são melhores que o dinheiro, né? Vou repetir para você anotar. O rico, ele trabalha muito para ter dinheiro, para comprar coisas que são melhores que o dinheiro. Experiências, por exemplo. Uma segurança para os filhos, por exemplo. Qual rico não trocaria todo o dinheiro que tem pela segurança dos filhos? Todos, sem exceção. Então, na verdade, como eu tenho te explicado, o dinheiro é apenas uma ferramenta, não só para cumprir o projeto divino na terra, e não para patrocinar os prazeres carnais, como eu te ensinei ontem, mas também para comprar coisas que ele dá acesso, que são melhores do que ele. Ele só é o acesso para você ter coisas melhores do que ele. Então, por isso que uma pessoa, para enriquecer sem perder a alma, precisa primeiro ter uma experiência com Deus. Ela precisa ter consciência do que é o Espírito Santo. Ela precisa ter prazer em acordar de manhã, independentemente de quanto tem na conta, e se ajoelhar e falar: Senhor, meu dia hoje é teu. Me dá sabedoria para hoje. Cuida dos meus filhos, porque se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia a sentinela. Então ele começa a declarar pela manhã o que ele espera do Senhor, o quanto ele ama ao Senhor. E quando chega qualquer proposta que ele percebe que é melhor do que o dinheiro, como a proposta de Jesus para o jovem rico, ele não tem problema nenhum em fazer o negócio, porque ele já experimentou algo maior. Não julguem o jovem rico. Ele talvez não tenha feito por mal, ele só não sabia do que se tratava o que Jesus estava oferecendo. Talvez Pedro, por ter uma quantidade de riqueza menor, só alguns barcos, e ter um pouco mais de fé, tenha largado tudo e seguido Jesus. O jovem rico não teve fé suficiente, não tinha experiência suficiente para saber o que ele está me oferecendo é muito melhor do que eu tenho. Meu nome vai entrar no livro mais lido do mundo, eu vou estar na equipe mais conhecida da história da humanidade, eu vou receber 100 vezes mais na terra e vou ter acesso à vida eterna, que foi a pergunta do jovem rico para Jesus. O que eu faço para ter vida eterna? Tudo respondido numa proposta só. Mas como ele não tinha a experiência de Davi, lá em Salmos, como eu te contei, de falar que o amor
de Deus é melhor do que a própria vida, mesmo ele tendo uma vida de rei, mesmo ele experimentando tudo melhor, ele fala, teu amor é melhor do que a vida. Como o jovem rico conhecia os mandamentos, mas não tinha experiência com Deus, ele negou a melhor proposta do mundo. O que eu quero incentivar vocês nessa manhã, nessa conferência Destino? Está claro, pela Bíblia, que é a nossa base, pelo livro Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma, que você está lendo, que Deus tem um destino de riqueza para aqueles que querem receber. Mas que o mais importante é você ter uma experiência com Ele tão forte, uma intimidade com o Espírito Santo tão profunda, que o dinheiro não consegue nem sequer, não só te deslumbrar, nem sequer mexer no teu humor. Porque ele é uma ferramenta inanimado. Ele é algo que só tem valor se você colocar no bolso e usar. Se ele estiver na conta, nem mexe contigo. Porque você tem tanta experiência com Deus, você tem tanta vida com Deus, você já sabe o que é melhor para você, você já experimentou coisas que você jamais trocaria com Deus, então você vê o dinheiro na posição que ele tem que estar, como teu servo. Como uma ferramenta. Como algo que você usa para cumprir propósito, para acelerar tempo, para salvar pessoas, para conseguir acessos, para fazer conexões, para fortalecer o reino de Deus na terra. Agora, por muitos anos eu julguei o jovem rico, porque eu falei, quem em sã consciência não iria entregar os seus campos, os seus bens, para seguir o próprio Jesus? Porque a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram e creram. Quem aqui nunca viu Jesus pessoalmente? Levanta a mão. Nunca viu. É nessa pergunta que a gente descobre os malucos. Que a gente fala, eu vi 2 vezes, Thiago, 2. Eu te vi. É nessa pergunta que a gente pega os loucos. Quem nunca viu Jesus pessoalmente? Nunca viu. A Bíblia diz, fica com a mão levantada, bem-aventurados. Felizes e abençoados são vocês que não viram, mas creram. Você tem noção? David, tem noção que esse homem estava de frente para o próprio Jesus fisicamente? Não era para uma revelação, não era para um profeta, não, era o próprio Jesus fisicamente. Ele fala assim, eu estou muito triste. Por quê? Porque eu tenho muita riqueza, eu não vou abrir mão da riqueza para te seguir. O problema não era o dinheiro que ele tinha. O problema é o que ele não tinha experimentado ainda. Porque se ele tivesse experimentado alguma vez o amor de Deus, o que ele tinha não seria impedimento. Vou repetir, o problema não era o que ele tinha. O problema é o que ele não tinha experimentado ainda. Porque quando você já experimentou o que é bom, paladar não retrocede. Quando você experimenta a presença de Deus, você não quer saber de mais nada. Você não quer mais outro caminho. Se você pecar, você se arrepende, porque você não quer ser expulso dessa presença. Então o problema é o dinheiro? Não, pelo amor de Deus, tenha. Senão você não ajuda nem a tua família, quanto mais os pobres. Tenha. Prospere. Cresça. Primeiro, não ache que isso vai cair do céu. Na Bíblia, todo mundo que prosperou foi negociando, foi trabalhando. Com a bênção divina? Sim, com a bênção divina. Mas cada um fazendo a sua parte. Mas também saiba que tem uma coisa melhor do que isso. E que não pode ser trocada. Que é a presença de Deus. É perturbador. É perturbador. Quando você já experimentou a presença de Deus um dia e para de sentir depois. Por algum erro, por alguma insensibilidade espiritual. Você começa a perder o sono. Você começa a ficar sem resposta. Você entra num abismo da alma que você não consegue se reencontrar.
Então a proposta dessa manhã é: ganhe o mundo, por favor, mas não venda a sua alma. E eu tenho certeza, se Deus permitiu que você viesse aqui nessa manhã, é porque Ele tem a intenção de te prosperar. Você estaria em qualquer outro lugar? Quem aqui fala assim: Tiago, eu estar aqui é um milagre, ou por agenda, ou por tempo, ou por dinheiro, ou por geografia? Levanta a mão que vai, é um milagre. Olha quanta gente. Em 15 mil pessoas aqui, metade é milagre. Deus não existe? Deus não abre porta? Deus não facilita as coisas para você? Quem aqui foi abençoado para estar aqui? Ou alguém te abençoou, ou a casa de destino te abençoou? Olha quanta gente. Olha quanta gente foi abençoado para estar aqui. Sabe o que é isso? Deus provando que está do teu lado. Deus provando que não esqueceu de você. Deus provando que você está na agenda dele. Deus te mostrando que Ele pode ter muitas prioridades, mas você está na lista também. Repete comigo: eu estou na lista também. Eu também estou na lista. E nessa manhã eu declaro que o amor de Deus vai ser melhor do que qualquer outra coisa para você. Eu declaro que não haverá impedimentos entre você e Deus, e que tuas riquezas serão um instrumento para a manifestação do seu propósito na terra, e não impedimento para que você fique perto dele. Vou repetir porque é muito forte. Tuas riquezas serão uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus na terra e não para te afastar dele. Então prepare-se. Fala para quem está ao seu lado: se prepara. Deus já deu a ordem. Fala para ele: Deus já deu a ordem. Chegou a hora. E todos nós vamos dizer junto: nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar. Nós vamos ajudar os que não podem sozinhos. Nós vamos socorrer os que não conseguem sozinhos. Nós vamos manter as pessoas que estão fazendo bem e não conseguem fazer sem o nosso mantenimento, sem a nossa manutenção. Na Bíblia existem dois tipos de pessoa: quem não trabalhava para poder se dedicar ao poder espiritual, como o apóstolo Paulo, e quem trabalhava para pagar o apóstolo Paulo. Uma dessas duas pessoas você vai ser. Ou quem fala: eu estou abrindo mão de tudo para me dedicar ao poder espiritual, ou eu vou prosperar para patrocinar quem está levando o poder de Deus para as pessoas. É uma das duas. Está na Bíblia. Fica de pé que eu quero orar com você. Porque se está escrito, vai se cumprir. Senhor, nós abençoamos o teu povo nessa manhã. Declaramos a paz, a graça, a misericórdia e a prosperidade de Deus sobre a vida de cada um. Prepara o nosso coração para continuar recebendo a tua palavra e que essa manhã seja cheia da manifestação dos teus propósitos na terra. Usa-nos, repete comigo: usa-me. Mais alto: usa-me para louvor e glória do teu nome. E os que creem aplaudam o Senhor. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado.